A preocupação dele era de fazer a coisa errada e ser descoberto. Eu quero conversar com vocês hoje sobre as duas fases da vida deste homem. Às vezes, olhando alguns homens na Bíblia, em determinadas fases da vida dele, parece que nós estamos nos referindo a duas pessoas totalmente diferentes. Quando nós olhamos um homem como Abrão, numa fase de sua vida, ele saindo de uma terra onde estava toda a sua estrutura para um local que ele nem sabia onde era. Quando nós vemos esse Abrão oferecendo ou disposto a oferecer seu filho Isaque como sacrifício, nós não reconhecemos quando olhamos este homem entrando no Egito e com medo de morrer pela mão, certo? Aqueles homens, ele pede à sua esposa que minta ou que dê a eles uma meia verdade, né? Dizendo que ela era irmã, ainda que fosse, dependendo da ótica que fosse colocada. Mas parece que nós estamos falando de duas pessoas totalmente diferentes. Alguém que está disposto a sacrificar seu filho, alguém que está disposto a abandonar tudo para ir para um ambiente aparentemente inseguro, e no mesmo tempo, numa fase da vida dele, ele sabe tudo aquilo que Deus fez por ele, e num determinado momento, ele tem medo de um homem matá-lo para obter sua esposa. Quando nós vamos olhar e às vezes falamos de santidade, e eu queria lembrar você de uma forma muito simples, que a melhor maneira de ser santo é deixar a autoridade de Deus sobressair na nossa vida. Quanto mais autoridade Deus exerce sobre nós, não que Ele tenha, porque Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder, Ele é o Todo-Poderoso, que isso fique bem claro, Ele pode fazer tudo, se assim desejar, mas inevitavelmente nós somos os limitadores de Deus. Pastor, eu posso limitar a Deus? Pode. Você pode limitar a ação de Deus na sua vida. Ele é um Deus de milagres. Eu preguei aqui esses dias um texto que mostrava que Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré. Ok? Por que é que ele não pôde fazer milagres em Nazaré? Porque ele chegava em Nazaré e perdia os seus poderes. Ele pôde fazer milagres em Cafarnaum, milagres em Jericó, milagres em Jerusalém, mas quando ele chegava em Nazaré, seu poder era bloqueado. Eu não sei se você já viu isso na Bíblia. Mas pastor, por que é? Ele ficava sem poder? Não, ele continuava com o poder, mas não havia fé em Nazaré. E por não haver fé em Nazaré, ele poderia realizar grandes coisas em outros lugares. Ok? É importante nós entendermos que uma vida com fé, uma vida que reconhece e deixa o Senhor exercer a autoridade sobre nós, nós podemos viver e sermos, um ambiente ou um local onde grandes coisas se realizem. Por que é que tantas coisas acontecem na vida de um e não acontecem na vida de outros? Porque alguns se comportam como Nazaré. Ok? Algumas pessoas têm um comportamento, têm um posicionamento, têm uma postura que ela remove a autoridade de Deus e remove o poder de Deus na sua vida, não num todo. Então, pastor, por que é que algumas pessoas conseguem ser santas? Por que é que algumas pessoas conseguem se afastar do pecado e por que outras não? Porque algumas pessoas deixam a autoridade de Deus agir na sua vida. Deus tem autoridade sobre ele, sobre seus desejos, sobre seus pensamentos,
Deus exerce autoridade sobre as suas emoções. Vamos imaginar mais ou menos assim. Você está passando numa rua e de repente você vê uma pessoa sinalizando que você deve parar ou desviar. Provavelmente você vai diminuir a velocidade, um pouquinho desconfiado. Esquece a questão da violência, que você poderia pensar que era um assalto, alguma coisa desse tipo. Mas provavelmente você vai diminuir a velocidade, vai passar numa velocidade que você acha segura para se desviar daquela pessoa que está sinalizando. Mas se no local daquela pessoa estivesse um policial fardado, provavelmente você diminuiria muito mais a velocidade. Se não parasse primeiro, porque você se deparou com uma imagem que refletiu em você, certo? Um senso de autoridade. Um civil não tem a autoridade de um militar, e por causa daquele uniforme, por causa da representação daquela autoridade, você então, às vezes parou seu carro, abriu o vidro, se fosse à noite, acendeu a luz do salão do carro, para que você ficasse visível, porque está diante de você alguém que você sabe que tem autoridade. Nós vamos ver 2 estágios da vida de Jacó, bem rapidinho. E nesses 2 ambientes, nós vamos ver como as coisas aconteceram. O texto que eu li com vocês está aí. Então disse Jacó: vende-me a sua primogenitura. Na primeira fase da vida de Jacó, o texto diz que sua mãe o apreciava, o amava, gostava, ele era o preferido da mamãe. Jacó era aquele que recebia a cobertura da mãe, enquanto Esaú recebia a cobertura do pai. Hoje eu quero falar só de Jacó. Na primeira fase da vida de Jacó, Jacó é alguém que quer aquilo que não é dele. Primogenitura não era algo que poderia ser comprado, não. Era aquilo que era oferecido, era dado, certo? Ao primogênito, ou seja, o primeiro filho daquela família. E isso pertencia a seu irmão Esaú. Mas Jacó deseja ter algo que não é dele, não lhe pertence. Não é para ele. Se fosse para ele, ele é nada mais, nada menos do que neto de Abraão. Ele é filho de Isaque. Ele é um camarada acostumado, certo? A sentar e ouvir todas as tradições orais, todas as histórias que eram passadas, para que todos tivessem o conhecimento. Mas numa fase deste moço, ele não reconhece a autoridade de Deus sobre a vida dele. Ele deseja alcançar algumas coisas que não pertencem a ele, não pertence. Se fosse para ele ser o primogênito, e aliás o primogênito receberia em tese o comando, era assim que funcionava. Mas Deus já havia dito à sua mãe que o maior serviria o menor. Eu não sei se Jacó ouviu isso de Rebeca. Eu confesso para você que eu não sei. Eu não posso afirmar se em algum momento daquela história, Rebeca amando tanto Jacó, se ela não passou essa informação. Se ele não falou para ela que ele tinha um sonho de ser o primogênito, e se Rebeca disse para ele: meu filho, não se importe com isso, porque antes de você nascer, quando eu senti, certo, movimentos no meu ventre, eu conversei com Deus, e Deus disse que eu teria gêmeos, e Deus disse que o segundo seria mais forte que o primeiro. Eu não sei, mas o que eu vejo é um rapaz que na primeira fase da vida dele, ele enfia meio que os pés pelas mãos. Por quê? Porque a autoridade na vida do neto de Abraão não tem nada a ver com parentesco, nem com questões sanguíneas.
tem a ver com a decisão. E na primeira fase desse moço, a decisão dele é: eu vou tomar a frente da minha vida. É assim que funciona. E ele então imprensa o irmão numa necessidade. Um irmão que caçava para ele comer. Eu fico imaginando quantas vezes Esaú chegou com uma caça e nunca criou nenhum empecilho, pelo menos visível, de que Jacó não poderia comer porque tinha ele caçado. Não. Mas eu olho para uma situação onde a imaturidade, a fase de um menino, onde, independente de quem ele seja filho, independente de quem ele seja neto, independente do que ele ouviu, ele é alguém que Deus exerce pouca autoridade na vida dele. E quando a autoridade de Deus é pequena na vida dos crentes, há a possibilidade de crentes ser piores que ímpios. Essa é a grande verdade. Você pensa que para por aí? Não. O tempo passou, mas a fase não. Vamos olhar um pouquinho à frente. Isaac já perdeu a visão, chama seu filho Esaú e diz: meu filho, prepara para mim uma caça, vai lá, caça e me traz, porque eu vou te abençoar. Rebeca então chama Jacó e disse: Jacó, eu escutei seu pai falando com seu irmão que ele vai abençoá-lo. Me parece que aqui eu consigo entender por que Jacó fez o que fez, tentando comprar a primogenitura. Porque a mulher cuja qual Deus falou com ela, quando ela estava grávida, de que o maior serviria ao menor, a autoridade de Deus também não era grande sobre Rebeca. Porque ela agora vai chamar Jacó e diz: você vai lá e se passa por seu irmão, fica no lugar dele, seu pai não está enxergando, eu vou fazer uma comida aqui rapidinho, e você vai lá. Sabe o que Jacó disse? Eu vou nada, vá que meu pai descobre que sou eu, e ao invés de me abençoar, preste atenção, a preocupação dele não era de fazer a coisa errada, a preocupação dele era de fazer a coisa errada e ser descoberto. Ele não diz para a mãe: eu não vou, porque isso é errado, falsidade ideológica, meu pai não está enxergando, mas Deus está vendo tudo, e eu não vou fazer. Ele não está preocupado com o errado, ele está preocupado com ser descoberto. Olha bem, sabe, a escuridão que Isaac está para não poder enxergar as coisas é a mesma que as pessoas estão quando cometem erros, achando que ninguém está vendo. Porque o nível de autoridade de Deus, eu não estou falando de conhecimento bíblico, eu não estou falando de dons espirituais, eu não estou falando de comprometimento com a instituição, eu estou falando de autoridade de Deus sobre a vida daquela pessoa. É isso que eu estou falando. O que difere os verdadeiros dos falsos não é o nível de conhecimento, e sim o nível de entrega. É assim que funciona. Sabe o que Jacó vai fazer? Vai se passar por Esaú. Vai ficar no lugar de Esaú para receber uma bênção que o pai não pode dar. Porque o máximo que o pai pode é botar a mão na cabeça e proferir palavras. Mas quem libera o poder, a autorização e o sucesso é os céus. Mas Rebeca tem mais autoridade sobre Jacó do que Deus. E é por isso que ela nunca mais vai vê-lo. É por isso que a partir
de alguns dias posterior àquele fato, ela despede seu filho para sempre. O filho que ela amava, ela não vai ver mais, ela morre sem ver Jacó novamente. É assim que funciona. A autoridade de Deus na vida dessas pessoas era bem pequena. Então, inevitavelmente, o que se esperar depois de cometer um erro como esse, Esaú disse a respeito de Jacó: assim que o papai morrer, eu mato ele. Preste atenção, Esaú não está nem aí para Rebeca, que dane-se. Ele disse: eu não mato Jacó por causa do meu pai, mas provavelmente a dor era tão grande da traição de sua mãe, que provavelmente na cabeça daquele rapaz eu faço questão de matar ele para a mamãe sofrer, porque ela foi participante. Olhe bem, quando nós olhamos para essa estrutura, o que nós vamos imaginar? Rebeca então chama Jacó e diz: vai embora daqui, meu filho, vai para a terra dos meus parentes e fica lá, porque teu irmão vai se consolar no seu falecimento. E ele vai embora. Põe para mim, por favor, o capítulo 28, verso 18. Tem que ser rapidinho. Eu tenho que ir, me ajuda aqui, que minha mente está... Eu posso ir até que hora? Nem parece que eu sou pastor. Hein? 7h15. Tá bom. Então tá jóia, que eu estou achando que acabava 7 horas, então não tem tempo. A mente está falhando. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou uma pedra que tinha posto por sua cabeceira, em algumas traduções por travesseiro. Presta atenção. Olha onde esse camarada foi parar. Sozinho, ele está sozinho, e ele troca um travesseiro, ou a cabeceira, ou como queiro, ou seja, um local confortável para colocar a sua cabeça, por uma pedra. Talvez eu poderia dizer que era uma pedra em cima da outra. É o que me parece. Eu queria que você entendesse para onde a vida de alguém cujo Deus não tem autoridade vai parar. E vou voltar a lembrar para você aqui presente, você que está aí ligado, nossa, filho de crente, neto de crente, e não é qualquer crente, o avô do cara é o pai da fé. O pai do cara é o único patriarca casado com uma mulher só, Isaac. Um cara extraordinário, mas nada disso, sabe, embutido no currículo desse cara, vale para ele no que diz respeito à sua espiritualidade, porque não tem essa história. Na hora de viver com Deus, a decisão é particular, é personalizada. E esse camarada, o que ele fez? Quis coisas que não era dele, ou para ele. Permitiu que um ser humano exercesse uma maior autoridade sobre a vida dele do que os valores e os princípios de Deus. Se permite, né, se passar por alguém agindo de uma forma dissimulada, falsa, para enganar seu próprio pai e trair seu irmão. E se não bastasse tudo isso, não é capaz de enfrentar aquilo que fez, vira as costas e foge novamente sobre a autorização da mãe. É assim, porque Rebeca não tinha controle, ela não tinha controle para tomar o coração de Esaú, ela não tinha. Olha bem, se ele está obedecendo a Deus, Deus vai lá e age. Olha bem, Deus manda Moisés ao Egito e diz: eu vou endurecer o coração do faraó. Deus diz para Moisés: agora é a última vez, vai acontecer isso e não tem mais coração duro. O
Faraó vai libertar você e pode falar para todo mundo de Israel, pedir presentes, donativos, despojos para os egípcios, que eles vão oferecer a você. Ele não amolece simplesmente o coração do líder, mas de uma nação, para enriquecer um povo que está saindo do Egito. A autoridade de Deus, ela vale mais do que tudo nessa vida. E esse garoto troca o travesseiro, o conforto, uma mente tranquila, uma família tranquila, por uma pedra, por a solidão. Olha bem, é isso. Quando nós olhamos para isso, é olhar esse camarada que tinha tudo e agora não tem nada. E ninguém vai me convencer de que Isaac e Rebeca despediram Jacó sem nada. O que está acontecendo aqui não é a intriga entre Agar e Sarai, e Sara, que disse para Abrão: despede essa mulher com este menino e ele não herda nada do que é meu. E o texto diz que Abrão mandou Agar por deserto com um odre de água e alguns pães. Quando nós olhamos para esse ambiente, é totalmente diferente. Provavelmente Jacó sai dali com alguns recursos. Apesar do texto não me dar base para isso, provavelmente ele precisava de recursos. E quando ele chega em Harã, ele não tem nada. Ele não pode pagar um dote. Ele não tem basicamente nada. O cara está colocando um travesseiro, uma pedra como travesseiro. Me indica que provavelmente salteadores o abordaram e tomaram tudo dele, porque ele está fazendo tudo aquilo debaixo da autoridade da mãe humana e não de Deus. Essa era uma fase duríssima para esse camarada, mas a segunda fase é muito melhor que a primeira, pelo menos para Jacó. Já já as coisas vão migrar, porque agora ele não tem mais mamãe, agora não tem mais papai, agora não está lá Isaac, agora não está lá Rebeca, agora não tem mais a estrutura, agora não, agora quem é? É ele, o sol, a lua, o frio, o calor, os animais, as necessidades. Agora Rebeca não exerce autoridade mais sobre ele, e ele vai experimentar, talvez pela primeira vez, o que seu avô e seu pai utilizaram como base para viver a sua vida: a autoridade de Deus sobre si. Quando nós olhamos para o próximo texto, capítulo 28, verso de número 20, põe para mim, 28, 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Agora sim, agora as coisas estão mudando de níveis. Agora não tem Rebeca para dar palpite, não tem Isaac para dar recursos, não tem servo para fazer as coisas, não tem irmão para criar intriga, não. Desertos talvez sejam um dos melhores lugares para nós descobrirmos um ambiente onde a autoridade de Deus é a que prevalece. No deserto, qualquer coisa que passe da conta é peso. No deserto só se leva o necessário, porque o clima é difícil, é hostil, é desafiador. Quando olhamos para esse camarada agora, ele diz: bom, agora é o seguinte, agora eu estou sozinho, então a minha única alternativa é Deus. É essa postura. E agora a vida desse cara vai tomar um rumo totalmente diferente. Agora, já que ele disse: se o Senhor
pegar a minha vida, me levar para onde eu estou indo, Ele diz que é transitório. Ele diz: eu vou lá, mas eu vou voltar, porque eu quero voltar. Certo? Se o Senhor me levar e me conduzir em paz, me fizer prosperar na terra onde eu estou indo, eu vou pegar o Senhor e vou colocar o Senhor como meu. A partir de hoje, a minha vida está debaixo da sua autoridade. Isso é legal, muito legal. As coisas agora vão... Ele vai adquirir coisas com Deus de outra forma. Ele acaba de chegar em Harã, uma mulher belíssima. Vem, para mim Raquel é uma das mulheres mais lindas da Bíblia. Talvez a mais linda de todas. Porque um camarada para trabalhar, a quantidade que trabalhou, Rogério, para casar com a dona, tem que ser extraordinário. O cara trabalhou 14 anos para se casar com ela. Mas preste atenção, como é que as coisas estão mudando. Ele chega em Harã, ele gosta de Raquel, se apresenta como seu parente, é conduzido até seu tio Labão, e Labão então vai colocar Jacó para trabalhar, e Jacó imediatamente se interessa, se enamora por Raquel, e ele diz: agora eu vou trabalhar 7 anos para casar com a sua filha mais nova. Fala assim, nova. Fala de novo, nova. Bonita. Show de bola. 7 anos o cara trabalhou. Por quê? Porque agora com Deus ele está trabalhando que coisas que ele quer não precisam ser conquistadas de forma barata, como comprar uma primogenitura por um prato de lentilha. Agora ele descobre e vai pagar um preço decente para ter aquilo que ele quer. Com o que? Com trabalho, com dignidade, com suor, com esforço. É isso que ele emprega. Enquanto no comando de sua mãe ele consegue as coisas de forma fraudulenta, no comando de Deus ele vai conseguir coisas preciosas, mas com trabalho, com dedicação, com afinco. E é isso que acontece. Trabalhou 7 anos, sim ou não? Sim ou não? Pois é. Capítulo 29, verso 23. Deus é bom demais. Põe para mim, 29. E aconteceu. Você pode ler para mim aqui, por gentileza? Sei que é ruim ler com a máscara, né? E aconteceu à tarde. Show de bola. Olha que beleza. No dia do casamento, Labão pega a filha mais velha, Leia ou Lia, como queira sua tradução. Prepara a Lia cheirosa, bonitona, enfia numa tenda. Os homens pegavam o noivo, percorria praticamente meio que a comunidade, celebrando que o camarada agora vai entrar lá na tenda, louvado seja o Eterno. E Labão troca as mulheres. Quem ia casar com Jacó era quem? E ele colocou quem? Uma se passando pela... Isso é falsidade? Pois é. Não erreis, Deus não se deixa. Tudo que o homem também não se passou pelo seu irmão com seu pai. Agora a mulher feia. Feia, é feia. Pastor, a Bíblia não diz que ela é feia, mas eu estou falando. Ela não está aqui para se defender. Você tem uma foto dela? Então é a minha palavra contra a sua. Um olho para arquibancada, o outro para geral, meia bagunçada. A dona estava esquisita. Preste atenção aqui em mim. E agora o cara casou com a mulher. Sim ou não? Sim ou não? Pois é. Olha que coisa fantástica. Mas pastor, ele não está com a vida dele agora como Deus.
agindo sob autoridade? Sim ou não? E por que ele casa com aquela mulher ao invés com a mulher que ele queria? Porque ele ainda está colhendo coisa que plantou lá atrás. Hoje você está com Deus, mas talvez ainda venha a reverberação de umas coisas que você fez lá atrás, que ainda vem atrás de tu. Pô, pastor, agora eu estou levando a vida a sério. E olha o que aconteceu, que desgraça. Senta aqui, meu filho. De onde vem essa desgraça? Do inferno. Eu falo, mas quem era o Satanás naquela época? Ah, era eu. Isso aí. Prepara para o fogo. Sim. Olha só, ele está colhendo o que ele... Pronto, Deus está no controle da vida dele, sim ou não? Esse cara vai ser um vencedor, sim ou não? Mas é obrigado a lidar com a sua realidade. Deus é justo, e cuidado com o que você faz. É assim que acontece. Quando nós olhamos agora, vemos ele agir dessa forma. O tempo passou, e o que acontece? Agora Jacó enriqueceu, agindo de uma maneira ou de algumas coisas um pouco confusas. Eu confesso a você, porque Labão tentava todas as vezes ludibriá-lo, mudou o salário do Jacó 10 vezes para baixo. Às vezes eu penso que o Labão inventou o INSS. Mas Deus está com Jacó e troca a cor do rebanho, e Deus age. Ele age de alguma forma, mas num posicionamento, ele diz, Deus me fez prosperar, eu entendo, não vou questionar isso. Mas um belo dia ele resolve ir embora e voltar para a terra de seus pais. Agora ele está bem casado, agora ele tem todos os seus filhos, e ele quer ir embora. Está ficando confuso, está havendo um desconforto entre ele, seus cunhados, entre ele, seu sogro. Ele trabalhava muito mais. Eu nunca vi um texto dizendo que os irmãos de Raquel estavam trabalhando, mas eu vi os textos que diziam que Jacó estava trabalhando. E quando Jacó está trabalhando, Deus não tirou nada de forma fraudulenta. Quem vai tentar dar coisas com fraude para Jacó é ele mesmo e sua mãe Rebeca. Deus não. Deus deu com justiça, com trabalho, com afinco. Ele cuidava das coisas e ele foi prosperando, porque é assim que Deus age. E quando nós olhamos para isso, o que vemos? Agora esse camarada rico, cheio de filhos, querendo voltar para a sua terra. Então ele monta toda a sua estrutura e volta, sem avisar o sogro. É verdade, de uma forma muito esquisita. Ok? Não era um traidor. Não. Traidor era quando ele saiu onde estava para vir para Arã. Agora não. Ele sente um desconforto, pega suas coisas, chama suas esposas até o campo, as filhas de Labão, explica a situação a elas. Está difícil conviver com seus irmãos, está difícil conviver com seu pai, então eu vou voltar. As meninas dizem, tudo bem, vamos embora, arruma tudo e estão indo embora. Alguém então avisa Labão, olha, Jacó foi embora, pegou tudo que tinha, tudo que era dele. Era dele. Ele não saiu com uma ovelha que não era dele, com um cabrito, com um camelo, com um jumento. Ele não saiu de nada, ou com nada que não fosse dele, que ele não tinha conseguido com o trabalho. Essa é a grande verdade. Mas estar com Deus no controle e com autoridade na nossa vida não nos deixa imune a termos problemas com outras pessoas, a vivermos situações desagradáveis, constrangedoras, e temos às vezes que nos afastarmos. São as demandas da vida. Agora ele está voltando. Seu sogro então monta uma milícia, uma comitiva e parte em direção a Jacó, porque ele quer saber o que está acontecendo. E quando ele encontra Jacó, a conversa é muito desafiadora. Jacó está dizendo, eu peguei as coisas e vim embora, é só isso. Mas olha
o que disse Labão. Capítulo 31, verso 43. Depois você lê, é mais ou menos como Jacó está dizendo assim: ó, cara, eu peguei o que é meu e estou indo embora. Olha o que Labão diz para ele nesse texto. Disse Labão a Jacó: essas filhas são minhas filhas. Esses filhos são meus filhos. Este rebanho é o meu rebanho. Tudo que você está vendo, Jacó, é meu. Aqui você não tem nada. Eu posso matar você agora, pegar tudo de volta e acabou. Porque tudo que tu está vendo, cara, tu conseguiu na minha terra, tu cresceu nas minhas costas, tu prosperou, chegou aqui, não tinha nada, com a mão na frente, outra atrás. Mas sabe o que Labão diz para Jacó? Essa noite, o seu Deus esteve comigo e me disse: não fale bem e não fale mal. Olha bem, a autoridade de Deus na vida de Jacó agora faz com que Deus fale com Labão. Não mexa com ele, permita que ele vá embora. Olha bem, se você estranhar, volta para o 27:36. 27:36. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso é que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora tomou a minha bênção. Preste atenção, ele está na mesma situação. Na situação anterior, aqui, quem está falando é Esaú. E Esaú está dizendo: eu vou te matar, cara. Você está levando daqui o que é meu, então eu vou te matar. É só papai morrer e eu te mato. E sabe o que ele teve que fazer nessa ocasião? Nessa ocasião, quem tinha o controle e a autoridade na vida de Jacó era a Rebeca, e não Deus. Sabe o que Rebeca fez? Mandou ele fugir. Agora ele está saindo das terras de Labão. Olha só. E quem está no controle dele agora não é mais sua mãe, é seu Deus. E o sogro dele, não mais seu irmão, está dizendo: tudo que tu está vendo aí, cara, é meu, tem nada teu. Essas meninas são minhas filhas. Esses meninos que você teve na minha terra, eu sou dono deles. Esse gado que você está vendo todo aí foi gerado a partir, até porque um cara que mudou 10 vezes o salário do genro não está de bobeira, está a fim de prejudicar o cara. Mas por que não prejudicou? Porque agora Deus está no controle da vida desse homem. Deixa eu falar para você, nós estamos vivendo um tempo de crise. Vai ser crise para muita gente, mas coloque Deus com autoridade na sua vida, e você vai ver que você pode até ser atingido pela crise, mas ela vai levar você de uma situação, e lá na frente você vai entender que era uma mudança de nível que Deus queria fazer na sua história, nos seus negócios e na sua vida. Quando nós olhamos para essa situação, o que nós vemos? Nós vemos Deus tomando a vida desse cara. E agora, olha só, capítulo 32, verso 27. 32, 27. Ele se despediu de Labão e ele está voltando para sua terra. De repente chega a notícia de que Esaú, seu irmão, aquele que havia dito que lhe mataria, vem ao encontro dele com 400 homens. O grupo de Jacó é composto com sua base, sua família, poucas pessoas, grande parte mulheres, seus filhos, um rebanho, não pode se deslocar com velocidade. É
uma situação bem desafiadora. E quem vem? Quem vem? O camarada que disse que mataria. A mãe dele já morreu. Aquela que dominava a vida dele, já era. Agora quem domina a vida dele, quem controla a vida dele, é Deus. Mas ele está temeroso. Ele é rico, ele é próspero. Ele pega então toda a sua família e distribui em 2 ou 3 grupos, definindo o que era importante, quem ele queria resgatar ou resguardar, e deixa por último, bota primeiro os filhos das concubinas lá na frente, para serem o primeiro a encontrar com Esaú, e lá ele vai medir, vai usar como termômetro, se Esaú matar ou pegá-los como reféns. Ele ainda fica com o segundo grupo, que é o grupo de Lia ou de Leia, onde ele tem os seus filhos com suas esposas, e por último ele mantém ali seu irmão ou seu filho, José. Olha só, quando nós vamos olhar para essa estrutura, é isso que estamos vendo, é por aqui que as coisas estão. Ele fica sozinho, novamente. Ele vai ter um encontro com Deus, ou com o anjo, e ele luta com o anjo, e ele segura o anjo e diz: eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma bênção. O que é? Você quer ter dinheiro? Não, eu sou rico. O que é? Você quer ter esposa? Eu tenho 2 esposas e 2 concubinas. O que você quer? Você quer ter filhos? Eu tenho 13. O que você quer? O que você quer? Eu quero ser abençoado. E o anjo pergunta para ele: qual o teu nome, cara? Qual o teu nome? Ele disse: o meu nome é Jacó. Esse é o meu nome. Esse foi o nome que me deram, que o homem me deu. E o anjo disse para ele: então, a partir de hoje, seu nome não é mais Jacó, é Israel. Soltou o anjo foi embora. Quem vem? O cara que quer matá-lo. Como é o encontro é extraordinário. O perdão acontece porque a autoridade de Deus está na vida desse camarada. É assim que as coisas funcionam. Quando nós vamos olhar para a história, a postura desse camarada, coloca para mim só mais 2 textozinhos e eu vou terminar. Coloca para mim Gênesis 34, verso 30. Dá uma olhadinha como é que esse cara agora, no controle de Deus, age com a atitude de 2 dos seus filhos, Simeão e Levi. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tende-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus, os fariseus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão, e ficarei destruído, eu e a minha casa. Olha só, Simeão e Levi acaba fazendo uma besteira, uma insanidade, por causa de sua irmã, por causa de Diná, certo? E agora eles entram lá, matam os homens, e o que está acontecendo? Um movimento para destruir Jacó e toda a sua família por causa da atitude de seus filhos. Mas agora quem está no controle e autoridade sobre a vida de Jacó não é mais Rebeca, é Deus. A decisão agora impensada não é de Jacó, é de seus filhos. Então veja o que esse camarada faz mediante a isso que você leu no capítulo 35, no verso 2. 35, 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Vai para o 3. Coloca o 3.
levantamos e subamos a Betel. Deixa eu pegar aqui, coloca o 4. Coloca o 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadadas que estavam em suas orelhas, e Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Verso 5. E partiram. Preste atenção. Esse camarada que tinha tomado uma decisão dele lá atrás: o Senhor for comigo, o Senhor será o meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. E assim foi. Agora tem um problema. Estão se reunindo para destruí-lo. E ele diz a todos: agora vocês peguem tudo que vocês tiverem de idolatria. Porque preste atenção, antes o que estava em jogo era a minha vida. Meu irmão queria me matar. Meu sogro diz que vocês eram dele, mas eu morreria. Mas agora todos vão morrer. Então vamos fazer o seguinte: tire tudo de imundícia, tudo de idolatria, me entreguem, eu vou enterrar aqui, e nós vamos partir depois que a autoridade de Deus está sobre todos nós. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Quando Jacó leva a autoridade de Deus para a sua vida, e é isso, eu quero terminar aqui, mas é isso que precisamos entender. A diferença é essa: o nível de autoridade que Deus tem sobre você, para dizer para você fazer, para não fazer, para agir, para não agir, para ler, para não ler, para ver, para não ver, para falar, para não falar, para ir, para não ir, seja o que for. Qual é a autoridade de Deus sobre a sua vida? Talvez o maior termômetro de espiritualidade não se te dá no que diz respeito ao seu conhecimento bíblico, mas sim o que Deus é capaz, ou o que você permite, né, que Ele seja capaz de agir na sua vida. Capítulo 47, verso 28, eu termino aqui e quero orar. Vamos lá, o 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. A vida desse cara foi extraordinária, como muitos outros que eu vou falar aqui, utilizando novamente, né, essa mesma ótica, mas ela difere muito entre quando a autoridade de Deus era máxima ou era mínima, quando ela era total ou ela era parcial. É isso que nós vamos, ou que precisamos entender.